Versículo 41, Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Jesus falando sobre Jerusalém, chorando, né? Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos, veja, se não é o que Tito viu, os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, e te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não, olha o motivo, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. É vingança mesmo, capítulo 21, versículo 22, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Então é o Senhor vindo e vingando mesmo a rejeição judaica, que foi o que aconteceu. Vou ler algumas coisas para vocês referente a essa condenação da cidade de Jerusalém, do templo e o arco de Tito. Vamos lá. Eu mandei para o seu WhatsApp, tá, irmãos? Se quiser ler aí, também tem. E você pode colocar aqui também. Uma antiga construção confirma a profecia da Bíblia. Na Itália, no centro de Roma, existe um arco impressionante que atrai visitantes do mundo inteiro. Ele foi construído para homenagear um dos imperadores favoritos de Roma, Tito. No arco de Tito foram esculpidas duas cenas de um acontecimento histórico bem conhecido. O que muitas pessoas não sabem é que existe uma ligação entre este arco e a Bíblia. O arco de Tito é a prova de que uma incrível profecia da Bíblia realmente se cumpriu. No ano 30 depois de Cristo, o Império Romano já ia da Grã-Bretanha à Gália, atual França, até o Egito, muito grande. Os territórios governados por esse império estavam vivendo sua melhor fase no tempo de Jesus, no sentido econômico e social. Mas uma região distante estava causando muitos problemas para Roma, a tumultuada região da Judéia, judeus. A enciclopédia de Roma antiga diz: poucos territórios controlados por Roma eram marcados por tanto ódio dos dois lados, como a Judéia. Na verdade, a Judéia era o pior lugar que Roma tinha conquistado. Era praticamente insuportável viver como cidadão romano na Judéia, porque o judeu arranjava confusão todo ano. Os judeus tinham raiva dos romanos porque os romanos não respeitavam as tradições deles. Já os romanos eram duros com os judeus, porque achavam que os judeus eram rebeldes. Muitos judeus esperavam que um líder os salvasse dos romanos. Por isso que os judeus morreram com as mãos levantadas, clamando pelo Messias, trazendo de volta a paz e a prosperidade para Israel. Mas isso não aconteceu. No ano 33, Jesus profetizou que Jerusalém sofreria um desastre. Jesus disse: virão sobre ti os dias em que os seus inimigos construirão em sua volta uma fortificação de estacas pontiagudas. Olha só, literalmente, Lucas 19, versículo 43 e 44, nessa versão que eu acabei de ler com vocês, e essa versão que está escrita aqui, ó, estacas pontiagudas, foi o que o Tito fez, 7 quilômetros de estacas pontiagudas. Cercarão vocês, sitiarão vocês por todos os lados. Eles lançarão por terra vocês e seus filhos no seu meio, e não deixarão em você pedra sobre pedra. Lucas 19, 43 e 44. Pelo visto, os discípulos não entenderam bem as palavras de Jesus. 2 dias depois, quando viram o templo de Jerusalém, eles perguntou: mestre, o instrutor, veja que pedras e que edifícios maravilhosos. Realmente, segundo algumas pessoas, certas pedras do templo tinham mais de 11 metros de comprimento. Olha só, 5 metros de largura e 3 metros de altura. Pensa comigo, uma pedra só, 11 metros é a largura desse prédio, tem 12 aqui. Então 11 metros de comprimento, 5 metros de largura e 3 metros de altura, o tamanho de uma pedra do templo. Mas Jesus disse: quando essas coisas que vocês estão vendo, virão os dias em que não ficará pedra sobre pedra sem ser derrubada. Hoje a gente vê porcelanato, né, de 1,5 metro por 60 centímetros, a gente acha lindo aquelas pedras de porcelanato. Oh, que lindo, né? Imagina uma pedra de 11 metros por 5 de largura e 3 de altura. Jesus disse: quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saiba que está próxima a desolação dela. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam.
Os que estiverem nos campos não entrem nela. Será que as palavras de Jesus se cumpriram? Sim, o fim de uma cidade. 33 anos se passaram, os judeus odiavam ainda mais ser governados pelos romanos. Mas a gota d'água para eles foi quando Gésio Floro, o procurador romano da Judéia, tomou o tesouro sagrado do templo. Isso aconteceu em 66 depois de Cristo. Pouco tempo depois, os guerreiros judeus invadiram Jerusalém, mataram os soldados romanos que estavam lá e se declararam independentes de Roma. Olha o que Israel fez. 66. Eles simplesmente mataram os soldados romanos e disseram: somos independentes de Roma. Olha que loucura. Uns 3 meses depois, mais de 30 mil soldados romanos, liderados por Cécio Galo, foram para Jerusalém para acabar com a rebelião. Os romanos invadiram rapidamente Jerusalém e causaram sérios danos aos muros da área externa do templo, mas aparentemente sem motivo eles foram embora. Claro, os cristãos iram embora, os cristãos fugirem, aleluia. Os judeus que participavam daquela rebelião comemoravam e logo começaram a perseguir os romanos. Assim os cristãos aproveitaram para obedecer ao aviso de Jesus e fugiram para as montanhas que ficavam do lado do Rio Jordão. Mateus 24, 15 e 16. Mas isso aqui é relato secular. Isso aqui não é relato bíblico de gente que ama a Bíblia, não. São historiadores que sabem o que aconteceu e estão relatando. Os cristãos acreditaram em Jesus e foram salvos. No ano seguinte, Roma voltou a atacar a Judéia. Desta vez o general Vespasiano e seu filho Tito lideraram as tropas, mas logo depois que o imperador Nero morreu, em 68 depois de Cristo, Vespasiano voltou a Roma para ser o novo imperador. Tito ficou no lugar dele na Judéia com um exército de uns 60 mil soldados. Em junho do ano de 70, Tito ordenou que seus soldados cortassem árvores das florestas da Judéia. Então eles construíram uma cerca de estacas pontiagudas com 7 quilômetros de comprimento ao redor de Jerusalém, exatamente como diz a profecia. Em setembro daquele ano, os romanos já tinham saqueado e queimado a cidade em seu templo. Eles não deixaram pedra sobre pedra, assim como Jesus tinha dito em Lucas 19, 34 e 44. De acordo com uma estimativa conservadora, a quantidade de pessoas que morreram em Jerusalém e no resto do país ficou entre 250 mil e 500 mil. Isso é uma estimativa por baixo. Aqui está a sequência, mas no seu celular dá para você ver. Aqui não dá para ver não, né, irmão? Estou muito pequenininho, né? No seu celular você consegue ver. A vitória de Roma. Em 71 depois de Cristo, Tito retornou à Itália. Lá ele foi recebido com muita festa pelos romanos. A cidade toda estava reunida para comemorar a vitória de um dos maiores desfiles já feitos em Roma. Esse desfile pelas ruas de Roma, as multidões ficaram encantadas com toda a riqueza conquistada. Todos ficaram impressionados ao ver os barcos que foram tomados e plataformas parecidas com carros alegóricos, com imagens tanto da batalha contra Jerusalém como dos objetos roubados do templo. Em 79 depois de Cristo, Tito se tornou imperador no lugar de seu pai, Vespasiano. Mas apenas 2 anos depois, de uma hora para outra, morreu. Ele foi substituído pelo seu irmão Domiciano. Para homenagear Tito pela vitória, Domiciano mandou construir um arco, que é justamente esse arco que o irmão está mostrando na frente. É o arco de Tito, que está em Roma hoje, 81. Você vê, esse arco tem quantos anos? Até hoje não foi destruído. Nós estamos em 2019, menos 81, tempo em matemática, faça a conta aí. Passa aí. 2019, menos 81. Quanto está? Vai no celular aí, aqui. 1931. Esse arco aqui tem 1938. Esse arco tem 1938 anos. Está lá registrado. Hoje em dia, centenas de milhares de pessoas, se um dia Deus se agraciar para visitar a cidade de Roma, passa lá no arco. Provavelmente vai ser uma das atrações turísticas da cidade romana. Passa lá e dá uma olhada e veja com a visão bíblica. Para alguns, ele é uma impressionante obra de arte, para outros, é uma homenagem ao poderoso Império Romano. E existem pessoas que consideram o Arco de Tito como a lápide do túmulo de Jerusalém em seu tempo. Mas para aqueles que estudam a Bíblia, o Arco de Tito tem um significado maior. Para eles, essa antiga construção prova que as profecias da Bíblia são confiáveis, se cumprem nos mínimos detalhes e foram inspiradas
por Deus. Glória. Amém. Louvado seja Deus. E agora nós vamos para 2 Tessalonicenses 2 e vamos ver a chegada do anticristo, como se vai acontecer, e a volta de Jesus, tá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, vou expor o texto. O contexto aqui é aquele que eu disse a vocês. Nós estamos com uma carta de número 2, enviada por Paulo à igreja de Tessalônica. A primeira carta, onde Paulo fala no capítulo 4 sobre a situação dos mortos e a vinda do Senhor, que também nós vamos estudar na próxima aula, ela foi bem mal entendida. O problema foi que Paulo achava que apenas aqueles 5 capítulos de 1 Tessalonicenses, quando ele os escreveu para os cristãos de Tessalônica, que estavam com uma confusão grande na mente, achando que Jesus Cristo já tinha voltado, e muitos não estavam nem mais trabalhando, porque pensavam que Jesus ia voltar naquele ano. Várias pessoas estavam vivendo nas custas dos outros, não trabalhavam mais. Daí onde vem aquelas palavras de Paulo: quem não trabalhar, que não coma. E Paulo reprovando aquele tipo de atitude, ele manda a primeira carta. Só que a primeira carta teve um efeito contrário. Quando eles recebem a primeira carta, eles entendem errado a primeira carta. Então, 1 Tessalonicenses é um fracasso. O objetivo de Paulo, quando ele envia, é um fracasso. O objetivo da carta, certo? Por favor, a Bíblia não é um fracasso. 1 Tessalonicenses não é um fracasso. Eu estou dizendo um fracasso que foi no entendimento dos tessalônicos. Eles não entenderam. A carta foi compreendida de forma errada. Piorou. Imagina só, você vê uma situação difícil, aí quer resolver, aí traz uma palavra para resolver a situação difícil, certo? Quando você traz a palavra, piora mais ainda. Foi exatamente isso que aconteceu. A situação está difícil em Tessalônica, Paulo manda a carta, pronto. Estava ruim, ficou pior. Imediatamente ele tem que mandar a segunda carta. Aí a segunda carta ele tem que ser mais específico. Aí é onde tem algumas correções mais duras e onde tem uma explicação mais detalhada sobre a vinda de Jesus. Esse é o contexto, amém? Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele vai combater isso, vai dizer o que vai acontecer nos últimos dias. É um texto escatológico. Vamos lá. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais na vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O problema está tão sério aqui que várias cartas estão chegando em Tessalônica com a assinatura de Paulo, falsas. Enviaram carta para Tessalônica dizendo que era Paulo que tinha escrito. Aí Paulo está dizendo: gente, parem com isso, vamos parar de ficar maluco na mente, porque no português, claro, Paulo está dizendo: vamos parar de ficar maluco na mente, essas loucuras que vocês estão pensando. Ele disse: está errado, ninguém perturba vocês por espírito, por palavra, por epístolas, como se procedesse de mim, como se nós tivéssemos escrito cartas para ir. Paulo está dizendo: não se engane, é mentira isso. Vamos explicar o que aconteceu, o dia do Senhor, vamos explicar. Ele começa a explicar mais detalhado no versículo 3. Ele diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado com a unanimidade o fim da perdição. Paulo está dizendo: Jesus não vai voltar, que é chamado de o dia do Senhor em letra maiúscula. Você está vendo aí? Dia do Senhor em letra maiúscula, isso é a volta de Jesus, tá? A volta de Jesus que culmina com o final da grande tribulação, que culmina com o final do mundo, certo? Paulo está falando que não vai acontecer, Jesus não vai voltar sem antes acontecer um problema. Qual é o problema? A manifestação, primeiro, apostasia. Eu pergunto: hoje tem apostasia? Apostasia é abandono da fé. Tem abandono da fé hoje ou não? É só o que tem, irmãos. Gravem. Os próximos 5 anos, no máximo 5, 10 anos, não dá 10 anos. Todos os elementos
cristãos na cultura, na sociedade, na TV, no cinema, nas famílias, no Brasil, não existirão mais. O Brasil está caminhando para ser como a Europa, um continente pós-cristão. O mundo está caminhando para isso. Por que o mundo tem que caminhar para isso? Porque Jesus disse que tem que ter apostasia. Tem que ter apostasia. O que é apostasia? É abandono da fé. Entendem, irmãos? Por isso, na Europa, praticamente não existe mais nada de Jesus do Evangelho, nada. E a Europa é o berço da reforma, é o berço da reforma protestante. Não tem. Então já é um continente pós-cristão. Estados Unidos, com a teologia liberal, também está se afundando. Trump está segurando um pouco a onda com o vice-presidente que é cristão, que fazem orações, mas o país não quer mais Deus, e Jesus eles odeiam. Existe um movimento no Brasil, irmãos, que é um movimento chamado Foro de São Paulo. Esse movimento é um movimento diabólico que só pensa no mal, nas trevas. Não é um movimento comunista, é um movimento das trevas. Nesse movimento Foro de São Paulo, eles querem acabar com a humanidade. Tudo deles é para acabar com a humanidade. E você acaba com a humanidade tentando acabar com o Evangelho. Você não pode mais falar de Jesus abertamente nas escolas, nas faculdades, nas escolas federais, então, misericórdia. Tudo está emparelhado pelo Foro de São Paulo, que é um movimento diabólico. O objetivo qual é? Tirar completamente os símbolos cristãos. Cruz, eu vou deixar essa cruz aqui, porque a igreja tem que voltar a olhar para a cruz. Estou tirando isso aqui, vou deixar, ninguém mexe. Marcelo, dá uma arrumadinha ali embaixo, Marcelo, deixar ela mais bonita, vamos tirar, tem que deixar a cruz, porque hoje eles estão acabando com os símbolos cristãos, cruz, peixe, estão acabando. Nos próximos 5 anos, praticamente nenhum símbolo cristão existe mais no Brasil, a não ser na igreja. Vocês compreendem? Qual o nome disso? Apostasia. Agora, a apostasia não atinge o eleito? Claro que não. Não tem como. A apostasia está atingindo todo o sistema mundial, que um dia, irmãos, foi influenciado pela graça de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica, que tinha um poder de dar uma melhorada nas coisas, ela se vendeu já. A Igreja Católica está vendida por completo. Faz tempo, né? Faz tempo. Então, essa é a situação. Paulo está dizendo isso para os Tessalonicenses. Gente, primeiro tem que vir a apostasia. Tem que chegar. E está chegando. Depois, continua comigo. E seja revelado o homem da iniquidade. Aí, aqui, nós precisamos ler em conexão com 1 João. Porque Paulo não fala de anticristo, Jesus não fala de anticristo, mas João fala de anticristo. Fala comigo para 1 João, capítulo 2. O João explica sobre o anticristo, ele dá até o nome. Ele diz: é um anticristo. Muitos anticristos estão se manifestando já, mas João cita um anticristo, que é uma pessoa mesmo, irmãos. 1 João capítulo 2, começa no versículo 18. 1 João 2, 18. Esse assunto começa a ser fabuloso, irmãos, fascinante esse assunto. Vai estudando, ele vai ficar fabuloso. É um assunto muito bom. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. O João está fazendo uma distinção. Ele diz: tem um anticristo e tem muitos anticristos. Certo, irmãos? Tem um só, que é a personificação de Satanás, que Paulo está falando, e tem vários que são precursores. Por exemplo, todos os papas são anticristos. Os papas. Hitler é um anticristo. São vários anticristos. Barack Obama é um anticristo.
presidente Lula é o anticristo, todos esses povos é anticristo, Dilma Rousseff, todos são anticristos, eles não querem Jesus Cristo, não querem a palavra. Todos os presidentes de Israel são anticristos, o primeiro-ministro de Israel é anticristos, compreendem? Talvez esse último Papa Bento XVI não fosse, que parece que ele era crente, mas ele foi expulso. Esse Bento XVI foi expulso, tiraram ele, porque ele começou a falar de Jesus, arrancaram o Bento XVI e colocaram anticristos no lugar. É notório, esse Francisco é um anticristo, com certeza. Então todos são anticristos, mas tem uma pessoa que é acima deles, que é o próprio encarnação de Satanás. 19, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, ele está falando dos anticristos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é um dos nossos. Vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Interessante, né? A gente usa esse texto para falar da unção. A unção, nós temos a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo, recebe a unção. Nós temos a unção, não tem nada a ver. O texto está falando sobre entender quem é Jesus e rejeitar o anticristo. Olha só. Aí depois a gente fala sobre isso. Não vos escrevi para que saibais a verdade. Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Claro, nós temos a unção, mas não é a unção do Espírito Santo para você cair, não. É a unção que ensina a verdade. Reconhece Jesus. Só o eleito tem. É isso que ele está falando. 22. Quem é o mentiroso? Não aquele que nega que Jesus Cristo, que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Está vendo, irmãos? Este que nega o Pai e o Filho. Este é o anticristo. Capítulo 4, versículo 2, 1 João 4, 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então ele está falando de um espírito do anticristo, vários anticristos e um anticristo. Estão entendendo? Volta para Paulo, nós vamos ver quem é esse cara, quem é esse anticristo. Daí Paulo está falando, antes que Jesus volte tem que se manifestar, tem que ser revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Está vendo que parece muito com o abominável da desolação? A ponto de assentar-se no santuário de Deus, no coração dos homens. Isso aqui não assegura, irmãos, que o templo será reconstruído. Por favor, existe uma linha teológica, escatológica, que diz que o templo será reconstruído. Não está claro na Bíblia isso. Não está. Por favor, não vamos acreditar em qualquer coisa que é falado, o que diz na internet. Não está dizendo que o templo será reconstruído. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que o templo tem que ser reconstruído para Jesus Cristo voltar. Não está. Isso aqui pode ser o quê? O santuário de Deus, o coração dos homens. É o santuário de Deus, onde deveria ser. Ele está sentado onde? No coração dos homens. Entendem, irmãos? Não está dizendo que tem que reconstruir o templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aí Paulo diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? Paulo tinha tempos com os irmãos em Tessalônica, os 3 meses que ele passou lá, provavelmente conversou com eles e explicou essas coisas. Olha, vai ser assim, assim, assim. Paulo tinha tempo de comunhão com os irmãos, que ele explicava coisas que ele não escreveu. E agora sabeis, agora presta atenção no versículo 6 e 7, porque no 6 ele fala que é um objeto indefinido, e no 7 ele diz que é uma pessoa, tá? Vamos lá, 6. E agora sabeis o que eu detenho. O que eu detenho é um objeto indefinido, não está falando de uma pessoa, está falando de uma coisa que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja,
algo detém a chegada do anticristo. Certo? Certo? Está claro isso? Algo detém a chegada do anticristo. Antes de a gente tentar descobrir o que é esse negócio que detém, eu quero dizer a você que 100% dos teólogos no mundo dizem que este é o texto mais difícil da Bíblia. Já para você não sair dizendo, eu sei o que é, o que o detém. Não vai nessa onda. Porque 100% dos teólogos sérios dizem, ninguém sabe exatamente o que o detém. Ninguém. Eu vou dar uma dica que os reformadores estudam sobre isso, acham que seja, mas não tem como saber. Certo? Não dá para saber. Não venha com essa história que é o Espírito Santo, porque não é. Não pode ser o Espírito Santo. E nem venha com essa história que é a igreja, porque também não pode ser a igreja que detém a chegada do anticristo. A igreja não está segurando o anticristo. Quando ele vier, ele vai tentar, ele vai atacar a igreja. Não pode ser a igreja. Não pode ser uma subida da igreja repentina. A igreja subiu, o anticristo chegou. Quem detinha o anticristo era a igreja. Não pode ser, porque ele vai atacar a igreja. O anticristo vai atacar a igreja. Como é que a igreja vai subir?